Nós vamos aprender agora como nós podemos avaliar as funções executivas. Primeira questão, o que são as funções executivas? Nós chamamos funções executivas toda a estrutura voltada para a resolução de problemas. Então, o que eu preciso para que eu possa resolver um problema? Eu preciso da atenção, da percepção, da memória e do pensamento, consequentemente, da linguagem. Como é que nós podemos avaliar? Nesse nosso primeiro momento, vamos aprender uma avaliação simples chamada mapas cognitivos. O que são os mapas cognitivos? São representações gráficas, ou seja, nós temos uma representação do que nós vivemos. A partir do momento que uma criança ela começa a desenhar e esse desenho ele representa uma história, um domingo no parque, uma brincadeira na escola, a própria família dela. O que ela está fazendo? Ela está utilizando suas funções executivas para construir uma ideia. A partir dessa ideia, ela começa a dar uma sequência lógica. Que forma nós podemos observar essa função executiva? Com um instrumento que nós chamamos de mapas cognitivos, que são representações gráficas da nossa realidade. Observe na tela, nós temos a leitura de um livro, vamos pegar, por exemplo, O Pequeno Príncipe. Então, esse Pequeno Príncipe, quando nós conseguimos ler e ao finalizá-lo, nós criamos durante a leitura e na finalização da leitura, nós conseguimos representá-lo mentalmente. Toda a história fica em nossa mente. Então, quando uma criança vai desenhar a história do Pequeno Príncipe ou um pré-adolescente, o Pequeno Príncipe conversando com o aviador, desenhando uma jiboia, engolindo um elefante, você está fazendo o quê? Uma representação gráfica. Esse desenho que está aparecendo na tela agora, nada mais é do que funções executivas entrando em ação, ou seja, eu estou utilizando as minhas funções executivas. Como é que nós analisamos? Primeiro, peça à criança que possa desenhar uma história. Ou você mesmo pode ler uma pequena história para a criança e pedir para que ela represente graficamente. Ou seja, desenhe a história. Nesse processo de desenhar, o que ela está fazendo? Ela está conseguindo articular o processo de atenção, percepção, memória e pensamento. Se a articulação ela tem um fluxo onde eu tenho uma estrutura que vai desde o início, o desenvolvimento e a finalização, as suas funções executivas estão funcionando adequadamente. Ora, é importante que tenha uma sequência lógica. Então, você vai observar a criança ao desenvolver tal tarefa. O que nós precisamos para isso? Uma folha em branco e lápis de cor. Ora, a partir do momento que esse lápis de cor começa a tomar forma na mão da criança e esses desenhos começam a ser construídos, nós conseguimos ver o processo de formação do pensamento. Então, no mapa, que é essa estrutura cognitiva representada graficamente, nós conseguimos observar quais os pontos que não estão adequadamente sendo utilizados. Observe, por exemplo, esse vídeo. Uma pessoa está fazendo uma história. Ela consegue, na realidade, estruturar essa história a partir do momento que eu coloco uma interligação entre um desenho e outro. Quem criou essa estrutura foi um psicólogo norte-americano na década de 50 chamado George Kelly, que depois, na década de 70, um outro psicólogo chamado David Ausubel consegue transformar esses mapas cognitivos no que ele chamou de mapas mentais, que é utilizado até hoje para conseguir uma aprendizagem significativa. Qual a diferença? A diferença é que nos mapas cognitivos eu tenho uma representação gráfica, ou de uma história ou de um ambiente, por exemplo. O que é essa representação gráfica? Nada mais é do que você criar mentalmente esse mapa. Qual a diferença de um mapa conceitual? O mapa conceitual, ele trabalha conceitos. Então, você tem um conceito que é gerado para um outro conceito. Ou seja, você tem um vetor que passa de um conceito para outro para ancorar o conhecimento. Vamos observar na tela. Então, você tem, por exemplo, a história da psicologia.
Então você vê as teorias psicológicas. Então você sabe que a psicologia, ela nasce na Universidade de Leipzig e tem um fundador, que é o Wundt. A partir daí, outras escolas começam a surgir. Você tem o estruturalismo, o funcionalismo e o behaviorismo. Olha o que eu estou fazendo. Eu estou criando uma representação gráfica sobre a história da psicologia. Eu preciso utilizar o quê? A minha estrutura cognitiva. Para a construção desse mapa, eu preciso essencialmente que a minha memória esteja efetivamente funcionando. E eu preciso também que eu consiga elaborar esse pensamento coerentemente. E quando eu represento isso numa folha de papel, através do meu lápis de cor, eu estou construindo um gráfico. Você, que é profissional, observa a criança ou adolescente e vê esse processo de construção. E nós conseguimos detectar se alguma estrutura cognitiva está em desvantagem em relação à outra, ou seja, está apresentando algum tipo de déficit.